Olá, muito bom dia. Vamos dar sequência aqui nos nossos devocionais expositivos no livro de Colossenses. Nós estamos nos últimos versículos, 24 a 29 do capítulo 1, últimos versículos do capítulo 1, e estamos falando da visão de ministério do apóstolo Paulo. E nós falamos sobre a fonte do ministério, que é o próprio Deus, o espírito em que devemos andar no ministério, que é em alegria. Falamos também dos sofrimentos no ministério, que mesmo no meio aos sofrimentos podemos descansar no Senhor. E agora nós vamos falar do âmbito do ministério. Verso 25, a parte B dele, mas nós vamos ler todo o verso 25. Ele fala: Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Então, essa é a parte final, né, do versículo 25, que o âmbito do ministério está nisso, né, de anunciando-lhes sua mensagem completa. Paulo foi levado a desempenhar o seu ministério e ele disse aos anciãos de Éfeso, em Atos 20, 24, que ele não considerava a sua vida como preciosa para ele mesmo, né? E ele falou que o importante para ele era terminar a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus e dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E esse ministério consistia principalmente da pregação da palavra de Deus. Ou seja, como ele diz em Atos 20 e 27, declarando todo o propósito de Deus. E Paulo cumpriu esse propósito. Perto do fim da sua vida, ele exclamou de maneira triunfante: combati o bom combate, ou tenho combatido o bom combate, tenho terminado a carreira, estou terminando a carreira e guardando a fé. Ou seja, ele sabia que o seu esforço, sua devoção sincera, o seu foco claro, a tarefa que Deus tinha lhe dado, ele persistiu em fazer, em realizar e completou o seu ministério totalmente, cabalmente. Ele pôs-se a fazer a vontade de Deus, nada mais, nada menos do que isso. E ele então ficou dentro disso e fez da maneira correta. Ele desejava pregar todo o conselho de Deus para aqueles a quem Deus chamou, e aqueles a quem ele foi chamado a falar. Ele nunca se esquivou do seu dever ou mitigou a mensagem divina. Alguns no serviço do Senhor acham que tem que ganhar o mundo inteiro, né? Acham que tem que sair, mas não é isso. Paulo foi levado pelo Espírito Santo a fazer 3 viagens missionárias, a falar para determinados grupos de pessoas e preparar outras para seguir falando do ministério do Senhor. Então, mas nós devemos anunciar Jesus aonde Jesus nos colocou. O ministério de Jesus foi eficaz, porque ele limitou-se para fazer o que Deus queria. E, em primeiro lugar, Jesus se limitou no seu ministério à vontade de Deus. Ele também limitou o seu ministério para o tempo de Deus. Ele limitou o seu ministério para o objetivo de Deus. Jesus limitou o seu ministério para o reino de Deus. E também Jesus limitou seu ministério para o povo de Deus. E Paulo também fez da mesma forma. Paulo olhou para o exemplo de Cristo e seguiu o exemplo de Cristo. Ele se manteve pregando a palavra de Deus, no tempo de Deus, no lugar onde Deus queria, para o povo de Deus. Ele deu a sua vida, ele se destacou para fazer a vontade de Deus. E o ministério do apóstolo Paulo estava especificamente voltado em anunciar completamente a palavra de Deus para aqueles a quem Deus enviou. Aqueles que anunciam a palavra, aqueles que pregam a palavra, não devem se preocupar em pregar para o mundo inteiro, mas devem se preocupar em pregar para aqueles a quem Deus chamou para pregar. E pregar com verdade, pregar com consistência, pregar anunciando aquilo que de fato a Bíblia fala, anunciando aquilo que de fato as Escrituras ensinam, e não aquilo que eu quero ensinar, e não aquilo que eu gostaria de falar, mas sim aquilo que a palavra fala. Porque a palavra é de Deus, não é minha palavra, não é a palavra de determinado pregador, famoso ou não famoso, conhecido ou não conhecido, daqueles que têm um nome sendo falado em muitos lugares, ou aquele que fala para um grupinho de 50, 60 pessoas, não importa.
temos que ser fiéis à palavra e anunciar todo o conselho de Deus para que as pessoas tenham a sua vida transformada, mudada e segura no poder do Senhor. Então, o anunciar desta verdade é a nossa tarefa, é o local do nosso ministério, é o âmbito do nosso ministério, é estar na palavra de Deus, dentro desta palavra, não inventando histórias, não inventando mensagem, mas manter-nos firmes naquela mensagem que nos foi passada através das Santas Escrituras. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso âmbito, esse é o local que nós devemos estar no nosso ministério, porque a fonte é Deus, o Espírito é o de alegria, passamos por sofrimentos com alegria e passamos por esse sofrimento porque estamos anunciando a verdade, mantendo-se na verdade e podemos então descansar e com alegria fazer, porque o Senhor é quem está conosco, porque estamos fazendo a vontade dele, anunciando a sua verdade. E que continuemos a anunciá-la para a glória do nosso próprio Deus. Que Deus nos faça idôneos e fortes e firmes para sermos constantes na verdade do Evangelho. Um grande e forte abraço, que Deus te abençoe, até mais.